Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma aulinha sobre semelhança entre polígonos, né? Já falar sobre semelhança, então a gente vai falar sobre relação de razão, proporção e tudo mais, ok? Seguindo a ideia de semelhança. Quando eu digo que dois triângulos são semelhantes, é porque eles têm certas características que mantêm essa relação de proporcionalidade. Como assim? Não necessariamente eles são todos iguais, eles são semelhantes entre si quando eles têm características iguais. Exemplo, vamos pegar aqui, ó. Nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C neste triângulo aqui. Vamos chamar esse triângulo de triângulo 1, pode ser? Triângulo 1. E aqui nós temos um segundo triângulo, o triângulo 2. Olha só, ele tem uma relação entre os vértices. Olha que interessante. E esta relação entre esses vértices forma uma relação também entre os próprios ângulos. Como assim? Olha esse ângulo. Ele tem o mesmo valor que este ângulo e este ângulo aqui tem o mesmo valor que este ângulo aqui. E este ângulo também tem a mesma relação com este ângulo. Ou seja, ele tem os mesmos valores para ângulos. Eles são proporcionais, pois eles têm seus ângulos correspondentes com a mesma medida. Beleza? Dessa forma, são dois triângulos que, apesar de tamanhos diferentes, têm características iguais, ok? Eles parecem iguais, assim como nós vimos na aula anterior, quando a gente fala sobre figuras e a semelhança entre essas figuras de forma geral, ok? Bom, vamos trabalhar essa semelhança então. Então nós temos aqui, ó, os vértices A, no caso o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, como sendo iguais, eles são correspondentes, tá? Se eu relacionar desta forma, ou seja, pegar ali a reta AB sobre a reta A'B'. O que é a reta AB ou a reta A'B'? A reta B seria o valor de Czinho. E a reta A'B' seria o Czinho, só que desse triângulo aqui, tá? Do triângulo 2. Então, eu posso chamar de C2, vamos chamar de C1 e C2. Se eu pegar C1 sobre C2, eu vou achar um valor que é K. O que é K? K é uma constante. É um valor constante, é uma proporção, é uma razão, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar lá AC, que é o B, ó, e AC, a linha C'. Então, vou chamar de B1 e B2. Como são triângulos semelhantes, se eu pegar lá B1 sobre B2, ele vai dar o mesmo K, ou seja, a mesma constante. Isso aqui se chama constante de proporcionalidade, tá? Sendo a constante de proporcionalidade, a gente chama de K, beleza? E eu vou encontrar a mesma relação de constante se eu for fazer para o Azinho, né? Que seria BC. O mesmo K vai ser encontrado, tá bom? Bom, sabendo disso, vamos trabalhar esse conceito aqui, tá bom? Então, ó, com os respectivos ângulos, tem a mesma medida, os ângulos dos lados são proporcionais. Dizemos que o triângulo ABC e o triângulo A'B', C' são semelhantes. Para simplificar, escrevemos que o triângulo ABC é... Aí coloca um tiozinho no meio, né? Falando sobre o triângulo anterior, tá? Esse tiozinho aqui no meio significa que ele é congruente, né? Ou côngruo ao triângulo A'B', C', tá bom? Então, para indicar semelhança. Vamos verificar outras figuras que são semelhantes. Casos de semelhança. Então, ó, nós temos um quadrado em que tem 2, 2, 2 e 2, logo é um quadrado, e um retângulo, 2, 4, 2, 4. São semelhantes entre si? Não. Tem todos aqui têm um ângulo de 90 graus nos 4 pontos. Porém, como tem 4 lados, ele é um quadrilátero, em uma forma eu tenho um quadrado, na outra forma eu tenho um retângulo, e para que eles sejam semelhantes, eles têm que ter no mínimo a mesma forma. Eles não têm a mesma forma, pois são figuras que, apesar de quadriláteros, são diferentes, ok? Agora, nesse caso, aí sim, são dois quadrados em que eles têm conceitos de semelhança. Qual que é o conceito de semelhança? Pego um lado, coloco sobre o outro lado, assim como a gente fez com o triângulo, 2 sobre 4. Na simplificação, fica 1 sobre 2. Então, a relação é de que este daqui é metade deste daqui. Na relação de proporção. A razão de 1 para 2. Tá bom? Vamos lá. Da mesma forma, eu tenho esse triângulo. Tem, ó,
Esse triângulo chama triângulo equilátero, né? Então, ó, 3 lados que são iguais. Se eu pego um lado e coloco sobre o outro lado, ó, 10 sobre 40, na simplificação, fica 1 sobre 4. Então, uma razão de 1/4, tá? Mesma relação, olha só. Figuras que são exatamente iguais, né? Nesse caso aqui, nós temos um losango, né? E no caso desse losango aqui, ó, pego um lado e coloco sobre o outro, tá? Só que aí entra algumas características muito importantes. Você consegue perceber que apesar de eu ter ângulos que são iguais, eu tenho aqui, ó, esta relação é dobrada, ou seja, 4 vezes 2 é 8, mas 2 vezes 2 não é 3. Então, neste caso, como eu não consigo ter a mesma constante para os dois, no caso seria 2, eles não são semelhantes. Olha que interessante, é uma pegadinha. Você fala, nossa, ângulos internos iguais, pronto, temos uma figura igual. Não é bem assim. Olha só, a constante de proporcionalidade, ela se altera no meio do caminho. Portanto, neste caso, não é uma figura semelhante. Vamos ver aqui? Então, ó, aqui eu posso trabalhar em cima disso. Se eu trabalhar numa simplificação, ó, aqui seria uma relação, né, de 2/3. Como assim 2/3? Pega 6 sobre 9 e simplifica. Certo? Se eu dividir por 3, vai ficar o quê? 2/3. Então, se eu pegar lá 6 sobre 9, eu acho a constante. 2/3. E se eu pegar lá 3 sobre 4,5, 3 sobre 4,5, se eu multiplicar por 2, eu acho 6 sobre 9. Que se eu simplificar por 3, eu acho 2/3. Então, a mesma constante para as duas laterais. Tanto para a base, como também para a lateral aqui, ó. Aí sim, nesse caso, mesmo tendo os ângulos internos iguais, agora eu tenho uma relação de proporção entre elas. Tá bom? Galera, muito obrigado. Um beijão no coração de todos vocês. Tudo de maravilhoso sempre. E até a próxima.